Boa noite a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma reunião pública. Esse mês, excepcionalmente, nós temos estamos comemorando o 12º ano do aniversário do GEGAD. Como sempre, como geralmente fazemos, né? Temos às vezes propomos um tema central, mas esse ano não teve tema central, a gente continuou com a mesma proposta, né? Trabalhar as duas primeiras terças do Evangelho de Lucas. A terceira terça-feira nós vamos abordar uma obra de André Luiz. A quarta e a quinta são temas livres, né? Vamos ter na penúltima terça-feira do mês novamente a volta de Milton. Fazia tempo que ele não estava conosco, porque Milton faz um trabalho no CVV e era justamente na terça-feira. Ele e Rosana são comprometidos com o CVV na terça-feira. Então, Rosana também, eu fiz um convite alguns dias, tempo atrás, ela não pôde porque tinha compromisso. Milton, dessa vez, ele se dispôs, né? Então, para mim é uma alegria imensa, porque eles estão com saudade de vocês, e eu com saudade de vocês. Então, nós estaremos de volta aqui, Milton, né? Na penúltima terça-feira do mês. Vamos iniciar a reunião, como sempre fazemos, com a leitura. Hoje nós temos a presença de Elison Ferreira, colaborador do Lar de Jesus, né, Elison? Também trabalha à noite, mas sempre que tem uma folguinha, eu digo, Elison, e aí, tá de férias? Vamos embora, né, Elison? Eles podem marcar, né? Então hoje nós teremos o Evangelho de Lucas 11:1, não é isso, Elison? Então vamos lá. Em meio de lobos. O comentário está em Lucas 10:3. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Naturalmente, Jesus, em pronunciando semelhante recomendação, reportava-se a cordeiros fortes, que conseguissem respirar em plano superior aos lobos vorazes. Seria razoável enviar ovelhas frágeis a bestas violentas? Seria o mesmo que ajudar a carnificina. O mestre, indubitavelmente, desejava as qualidades de ternura e magnanimidade dos continuadores, mas não lhes endossaria as vacilações e fraquezas. Aliás, para serviço de tal envergadura, desdobrado em verdadeiras batalhas espirituais, ele necessitava de cooperadores fiéis, bondosos, prudentes, mas valorosos. Enviava os discípulos ao centro de conflito áspero, não no gesto de quem remete carneiros ao matadouro, e sim à gleba de serviço, onde pudessem semear novos e sublimados dons espirituais entre os lobos famintos, através da exemplificação do bem incessante. Aí agora vem Emmanuel, tá? Entretanto, há companheiros ainda hoje que se acreditam colaboradores do Cristo apenas porque levantam aos céus as mãos postas, em atitude suplicante. Esquecem-se de que Jesus afirmou peremptório: ide, eis que vos mando. Em tal determinação, vemos claramente que existem trabalhos a efetuar, ações beneméritas a instituir. O mundo é o campo onde o trabalhador encontrará a sua cota de colaboração. É preciso realmente ir aos lobos. Seria perigoso esperá-los. Muitos lidadores, porém, reclamam contra a cruz e o martírio, olvidando que o Senhor e seus corajosos sucessores neles encontraram a ressurreição e a eternidade através da resistência construtiva contra o mal. Se os madeiros e leões retornassem, deveriam encontrar o trabalhador no esforço que lhe compete e nunca em atitude de inércia à distância do ministério que lhe foi confiado.
o apelo do Cristo ressoa ainda agora. É imprescindível caminhar na direção dos lobos, não na condição de fera contra fera, mas na posição de cordeiros e embaixadores, não por emissários da morte, mas por doadores da vida eterna. Belíssima, né? Mensagem, recado. Vamos agora pedir a Leilson para fazer a prece e em seguida nós passamos para eles. Vamos fechar os nossos olhos, acerenar nossa mente, pedir a Jesus que ilumine toda a equipe espiritual, que desde cedo prepare esse ambiente, que vai conduzir o colaborador, que vai fazer com que o nosso coração se abra para a mensagem da noite, que seja para a nossa prática cotidiana, para a nossa evolução moral e espiritual. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite. Boa noite. Queridas irmãs e irmãos, é com muita alegria que estou aqui nessa casa mais uma vez. Sempre reforço de que todo movimento de encontro é um movimento potente de reestruturarmos, né, enquanto irmãos nesse processo de cuidado e luta cotidiana. Facilitar hoje o nosso momento sobre o Evangelho de Lucas 11:1, a primeira proposta foi de pensar e refletir sobre como isso nos afeta, como isso nos traz de impacto na nossa vida. E eu sempre digo que todo impacto e todo afeto, ela precisa ser refletida, né? Porque senão a gente tem um afeto por ele sem compreender, e a gente não sente. E aí, como toda ação ela precisa ser sentida, como diz Heidegger, que é um autor da psicologia, ele fala muito sobre isso, né? Sentir, né? Sentido, dar sentido àquilo que a gente busca, que é a busca de sentido. E aí que aqui o Evangelho, Lucas 11, ele traz como reflexão para a gente nessa noite. E é bem importante porque essa passagem, ela traz de uma experiência muito exitosa que cotidianamente a gente se encontra e a gente atende a esse chamado, que é justamente quando a gente busca em querer aprender, quando a gente quer algo a melhorar, quando a gente percebe que nós não estamos como deveríamos estar. E é nesse momento em que Jesus está em sua plena oração, conectado com seu Pai, e tão concentrado que os seus discípulos, poxa, que tanta devoção, né? Que tanta concentração é essa que a gente não tem. E aí eu tomei isso para mim e trago para vocês, como muitas vezes essa reflexão da falta ou de como a gente está agindo, ela não acontece no nosso cotidiano. Porque muitas vezes a gente tem algumas atitudes que nos fala do contrário daquilo que a gente está querendo ser. Que é justamente quando a gente diz que a oração, ela tem um poder. A gente sabe que a prece, ela tem um poder. Mas será que comumente a gente sabe, a gente compreende, a gente coloca isso na nossa frente, na nossa cabeça? Porque parece que não. E aí, de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E é nesse momento que eu trago a reflexão e trago que como a gente vem agindo com a nossa existência, agindo com a nossa existência, a partir desse pedido. A gente vem para cá, ou a gente faz nossas orações,
Mas como é que essa oração ela tem sido feita? Como é que essa produção, essa consciência daquilo que a gente está fazendo, ela tem se tornado presença na nossa vida? E é sobre justamente isso que muitas vezes a gente vem percebendo nos nossos contatos. Estávamos conversando pouco tempo de iniciarmos com esse momento, do quanto a nossa vivência, a nossa sociedade, ela tem se transformado cada vez mais em uma sociedade muito caótica, né? Que ela não para pensar, ela não para refletir, ela quer tudo de forma muito rápida. Isso traz um afastamento, porque Jesus, ele não quer essa rapidez, ele não quer que a coisa aconteça de forma muito simples e que a gente esqueça amanhã. Ele quer o aprofundamento. E é justamente esse aprofundamento que nos falta, né, no dia a dia. E nesse aprofundamento que nos falta, Jesus ele nos chama a atenção quando ele diz assim: aquilo que foi ensinado a você, você tem ciência? Você retorna à origem? E aí nessa pergunta a gente começa a perceber que essa comunhão que a gente precisa ter para com Deus precisa se fortalecer. Porque nas nossas orações a gente tem um contato direto. Mas isso só vai ser possível quando a gente tiver a compreensão de que como essa oração, de que como essa prece ela está acontecendo na minha vida. Não é uma prece daquela que a gente senta na nossa cama, obrigado Jesus pelo dia de hoje, vai se deitar. Mas é aquela prece que você consiga sentir a presença de Deus na sua vida. Porque a todo momento isso é possível. E aí são várias as vivências e evidências de que a oração, ela tem poder. Como muito se fala, a oração tem poder. Mas ela só vai ter esse poder quando a gente tiver a consciência disso do que a gente está falando, disso que a gente está pensando, daquilo que a gente está fazendo. E é nesses momentos que a gente precisa se conectar. É nesse momento que a gente precisa evidenciar aquilo que está no nosso coração. Porque não adianta também realizarmos preces o tempo inteiro e na nossa prática, na nossa ação, a gente muitas vezes não age de acordo com o que a gente está pedindo. E não é algo muito fácil, porque a conexão, ela vai partir de quem? De nós. É nós que preparamos esse momento. Então, quando Jesus estava lá em oração, concentrado, devocado a tudo aquilo que ele estava pedindo ao Pai, planejando de como ele poderia agir, é a forma como a gente também conversa com Deus, é a forma como a gente conversa com Jesus, no individual, no seu lugar. E aí ele não apenas fala conosco através de sua palavra, mas também nos concedeu um maravilhoso privilégio de nos comunicarmos com ele em oração. E eu vou falar para vocês de algo muito pessoal, né? Sempre quando eu me coloco para esse momento de oração, de prece, né, eu sempre faço uma reflexão no dia, né, quando eu vou fazer pela noite. E como é que foi? Né? Como é que foi esse dia? Né? Os momentos que, por alguma situação, eu deixei que meu pensamento escapasse ou que não me permitisse essa vivência que Jesus traz tanto na sua literatura, nas suas vivências, da forma como ele dava com o outro. Isso é muito importante porque, como ele fala aqui, a gente tem o privilégio de ter esse contato. A gente não precisa de intermediário para poder conversar com Jesus. A gente não precisa de intermediário para poder ter contato com Deus. Até porque, já ele vai falar aqui de como ele quer que a gente fale com ele. E é a partir disso que eu fico me refletindo de como essa minha oração ela vem ocorrendo. Será que a nossa oração ela se dá apenas no momento da falta, já que somos seres de faltas, né? Como dizemos na psicologia? E por ser seres de falta, muitas vezes essa conexão que a gente, né, sabe que ela existe, mas que muitas vezes a gente não consegue fazer essa conexão porque a gente mesmo cria barreiras. E essas barreiras, elas são evidenciadas no cotidiano, e é por isso que a gente deixa acontecer.
Porque a gente não tem controle 100% do nosso corpo. A gente não tem 100% controle da nossa mente. E é por isso que quando a gente esbarra com alguma situação que a gente precisa parar para refletir, a gente vai fazer isso no momento que a gente para. Porque tem pessoas aqui que conseguem parar, mas tem pessoas que não param o dia inteiro trabalhando 220 km por hora. E como que a gente para? Ou quando a gente vai dormir, ou quando a gente acorda. E se quando a gente acorda, porque tem pessoas que quando acorda, já acorda trabalhando. É no celular, mandando mensagem. Então esse momento em que os discípulos eles perguntam e pedem a Jesus para ensinar essa oração, é um momento também que a gente precisa parar para dizer, eu preciso parar. Preciso deixar que esse corpo descanse para eu poder pensar, fazer minha oração, minha conexão, porque é o meu momento. É esse momento que se inicia. Então, é a partir dessa primeira respiração acordada, consciente, que você vai fazer e que você vai dizer, poxa, como é que vai ser o meu dia? Ou como é que foi o meu dia? E aí, se eu pergunto como vai ser o meu dia, eu vou preparar esse dia. Mas se eu me questiono de como foi o meu dia, eu preciso pensar dentro do processo de prática, né? Ação, reflexão, oração. Eu preciso pensar para que amanhã eu faça melhor do que hoje. Porque a gente tem essa oportunidade. Quanto mais nos aproximamos de Jesus, iremos perceber o quanto ele trata a oração como um momento sagrado. E é um momento sagrado. Tanto que quando a gente consegue fazer uma oração, a gente consegue fazer com que esse momento ele seja de fato sagrado, a gente sente isso. Eu não sei vocês, mas as experiências que eu já tive enquanto esse momento sagrado foi de um momento de muito júbilo a partir do que me proporcionou. Da gente poder se deitar, da gente poder designar o que nós vamos fazer durante o nosso repouso, para que nossa alma, para que nosso espírito possa também fazer um trabalho que ajude não só as pessoas, os espíritos que estão. A gente acorda bem. Mas eu não sei se vocês já sentiram a sensação de dormir e acordar cansado. Porque a gente muitas vezes atropela esse momento. A gente atropela isso e isso vai muito de acordo da nossa potência de segurança e conhecimento do nosso próprio corpo. Porque ele é nosso. E aí a pergunta que eu provoco vocês, para que a gente possa refletir, é como nós podemos avaliar a nossa aproximação através da nossa oração? Como é que essa oração ela tem sido? A gente tem se atrapalhado muito? A gente tem deixado que situações do dia a dia ela atravesse o nosso momento sagrado? Ou a gente não tem se permitido a isso? Porque a hora é real, né? A hora faz parte. E aí é importante a gente sempre pensar que essa oração, esse momento sagrado, né, como foi bem colocado aqui por isso, a gente se prepara para estar aqui nesse momento. Então, todos nós fomos preparados o dia inteiro para estar aqui nesse momento. Então, é a mesma coisa quando a gente está fazendo nossa oração. A gente precisa se preparar para isso. Porque Deus, ele ensina, Jesus, ele nos dá o caminho. Mas cabe a nós saber como a gente vai fazer esse caminho. Como é que vai se estruturar. Então, é eu assistir antes da oração, é eu não fazer alimentação pesada, é a gente começar a substituir coisas que não nos dá, né, liberdade para uma oração digna. Não é só fazer oração por si só. Não basta apenas verbalizar ou mentalizar a oração. Precisa de verdade, de singularidade e comunhão com Jesus. Eu posso pegar um texto e ler aqui para vocês todos os dias como oração. Mas se amanhã eu perguntar, sério, o que é que diz a oração? Eita, nem prestar atenção, nem me coloquei para isso. Porque a gente não deu a devida relevância para o que era preciso. E aí, nesse momento, quando ele fala que precisa de verdade, é a sua verdade. Porque em algum momento da nossa vida a gente tenta escapar algumas coisas que a gente tem vergonha, ou escapar algumas coisas que a gente não quer falar porque acha que o outro vai achar alguma coisa, ou acredita que essa forma de existir ou essa forma de fala ela não nos deixa bem, né, confortável.
Mas no momento que você precisa estar em oração com Jesus, que você fecha seus olhos, que você está lá no seu lugar, você precisa ser você. É a sua verdade. E não adianta querer esconder, não adianta querer fingir ou manipular uma situação, porque isso não vai acontecer. Para Jesus isso não existe. Então a Escritura nos relata que Jesus orava sempre bem cedo pela manhã. E por que pela manhã? Como é que o nosso corpo ele vem amanhecendo? Como é que a gente tenta iniciar o nosso dia? Um dia de oportunidade para a gente poder fazer algo diferente daquilo que a gente fez ontem. Isso é tão legal porque a gente pensa e acredita de que eu tenho a oportunidade de melhorar a minha existência nesse dia que me foi dado, mas muitas vezes a gente não dá valor, porque a gente acha que amanhã a gente tem já garantido, e a gente não tem. E eu sempre coloco isso em mente, que eu não tenho amanhã garantido. Então eu preciso fazer minha oração hoje, agradecer pelo dia de hoje e pedir para que amanhã seja um dia, mais um dia de paz e de luta e de trabalho. Porque se amanhã de manhã eu acordar, maravilhoso, sigamos. Mas se eu não acordar, como for que acontecer? Da mesma forma é como a gente se lida com as pessoas que a gente ama e as pessoas que a gente não tem aproximação. Então muitas vezes, e eu falo isso para mim também, pessoal, porque às vezes no dia a dia, eu saio de casa, minha mãe está lá e eu... Esse amanhã eu vou embora e peraí. Aí eu volto e dou um abraço nela, ela já sabe que eu faço isso. Aí eu dou um abraço nela e vou embora para o trabalho. Porque eu não sei o que pode acontecer. Né? A gente nunca sabe de nada. Então é preciso a gente valorizar o momento em que a gente está. É preciso a gente valorizar esse momento que nós estamos aqui. Eu não sei se amanhã a gente vai se encontrar, não sei como é que vai ser na próxima terça, quando eu vou estar aqui, se eu vou estar aqui. Então essa forma da gente pensar, né, de como a gente existe através da oração, através daquilo que nos impulsiona, ela é tão importante quanto a gente para refletir sobre a nossa existência. Muitas pessoas tendem a buscar a resposta em diversos lugares que não em si mesmo. Muitas pessoas. Isso acontece muito com aquelas pessoas que buscam os espaços religiosos, né? Centro espírita, evangélica, e tantas outras católicas, porque quer a resposta da felicidade, quer a resposta de saber como é que está, que precisa saber o que é a questão da minha vida. E aí eu saio buscando encontros e pontos, quando eu não encontro, e nem vou encontrar. Porque a resposta ela está em nós, através da prece. Quando eu paro para conversar com Jesus, quando eu paro para conversar com Deus sobre tudo aquilo que vem acontecendo, em algum momento isso vai acontecer. A prece sempre nos dará a resposta que precisamos para nossas decisões. Isso é muito interessante, porque, e aí eu falo muito da psicologia, muitas pessoas tendem a ficar se questionando sobre um problema como uma forma de solucionar o problema. Muitas pessoas sofrem à noite pensando sobre esse problema. E aí, quando a gente vai fazer olhar, né, um mapa das pessoas que tiveram adoecimento pelo pensamento excessivo, né, demasiado do problema, tende a adoecer. Isso não é algo que eu estou falando aqui de algo que eu supus, né? Eu estou trazendo aqui algo de ciência, de pesquisas que já foram realizadas. Isso é tão importante porque a nossa mente ela precisa recalcular tudo aquilo que a gente construiu durante o dia. E é nesse processo de descanso da noite que a gente vai conseguir alinhar a nossa mente, que a gente vai conseguir trazer algumas respostas que a gente estava buscando, porque a gente se preparou para isso. Então, por isso que é muito importante que quando a gente for se deitar, a gente preparar aquele momento, a gente for fazer a nossa prece, a gente faça com toda legitimação que ela merece. Isso é para todos nós.
Porque muitas vezes a gente se pega numa ocasião ou outra em que a gente se dispersa, a gente faz uma oração rápida, porque está muito cansado, ou vai tomar um banho e já começa a fazer a oração para adiantar. Eu já escutei isso. Mas será que de fato essa prece que eu estou fazendo, ela está sendo verdadeira? Ela está sendo colocada em prática como aquilo que de fato precisa estar? E a Exórdio ele traz muito sobre isso, né? Não basta eu apenas dizer a Jesus, Jesus e a coisa aconteça, porque não é dessa forma. Não há uma pergunta-resposta imediata, né, daquilo que a gente busca, que é um processo. Os discípulos de Jesus admiravam a forma como realizavam suas orações, como se aproximavam a seu Pai. E a isso vem muito dele. Então não tem uma forma, não existe um modelo, mas existe a sua forma, né? Como você lida com isso? Nas suas questões pessoais, né? No seu dia a dia, nos seus atropelos, nos seus anseios, porque todos nós passamos por dificuldades e passamos por provações. Agora, como a gente passa por essa provação, isso é o que vai dizer diferente. Isso trata muito da forma como a gente tem essa conexão com Jesus, da forma como a gente lida, da forma como a gente conversa, a gente traz isso para a nossa vida. E aí, certa vez, algumas pessoas, eu já escutei isso, né? Diz assim, Edson, tu é tão tranquilo, não acontecem as coisas, fica na tranquilidade, né? E aí eu fico me perguntando, de que seria, né, a oração na vida, do que seria a minha presença diante de Jesus, do que o Espiritismo poderia trazer para a minha vida se não fosse a tranquilidade. Não adianta a gente tentar colocar algo que precisa ficar muito agitado ou muito nervoso para acontecer algo se a coisa vai acontecer como ela tem que acontecer. A gente tenta fazer nossas preces para que tudo ocorra bem. Mas isso é possível? Sim, é possível. É fácil? Não. Porque nem todo mundo vai ter essa consciência. Mas isso parte de cada pessoa. E eu digo muito, né, aos colegas e amigos que eu converso, de que quando a gente tem um bom relacionamento com alguém, a gente tem uma liberdade maior. A gente cria uma liberdade maior. De dar um abraço, de conversar, de falar sobre algum assunto aleatório. Da mesma forma, esse relacionamento com Jesus. Como é que você vem lidando com isso? Será que ele é um Jesus que está muito lá e eu aqui? Ou será que essa relação está muito próxima, tão próxima que você já tem uma afinidade? E essa afinidade ela é muito propositiva, porque ela vai trazer para você algumas situações que vão lhe questionar, de fato, se você tem feito a sua tarefa de casa. Quando a gente pensa em orar, quando a gente pensa em fazer a nossa prece, a nossa mente ela precisa ser voltada para aquilo que a gente deseja. E a pergunta que vem na nossa cabeça é: então, o que é que eu posso fazer para conquistar as minhas coisas? O que é que eu posso falar para Jesus para que Ele me dê a oportunidade? Mas, peraí, a gente está falando de que situação? De que oportunidades? O que é que você está querendo? É bem material? O que é que isso muda na tua vida? O que é que isso vem te trazendo? Porque muitas coisas são consequências daquilo que a gente faz. Então, em resposta ao pedido dos discípulos, Jesus diz o seguinte: não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Então, ele está dizendo aqui claramente para a gente, de que não adianta eu ficar repetindo lá o Pai Nosso, já nos céus santificado, fazendo uma leitura, verbalizando como se aquilo tivesse efeito, quando a gente não traz verdade para essa oração. Quando ela não sai do nosso íntimo para aquilo que a gente realmente está precisando, que é de orientação, muitas vezes, que é de calma, que é de paz. Muitas situações acontecem na nossa existência, na nossa vida, de muita turbulência, e a gente não pensa nesse processo de oração que a gente fez na noite anterior. Livrai-me da tentação.
Mas será que eu só fiz a oração e eu não consegui pensar sobre ela no nosso fazer, no nosso cotidiano? Porque ao orar não devemos balbuciar ou tagarelar, a gente não pode falar qualquer coisa. Mas também não precisa de muita formalidade. Aí só precisa falar. Falar com Jesus como se ele estivesse ali na minha frente, eu vendo. Porque parece que quando você começa a fazer sua oração, e aí algumas pessoas no espírito, né, sempre colocam assim, mas como é que eu vou falar, né? Como é que eu vou verbalizo, né? Tanto faz, você precisa apenas se conectar com ele. É preciso conectividade. Então, como espíritas, como pessoas, a gente está o tempo todo passando por situações em que a gente vai ter que estar mediando a linha entre aquilo que você faz enquanto oração, enquanto vivência, com aquilo que lhe chega. Porque muitas vezes eu faço minha oração, eu tenho minha tranquilidade, mas tem outro que chega para mim que não. E aí como é que eu lido com isso? E isso eu trabalho bastante porque o meu trabalho ele exige muito isso. Né? Eu trabalho com atendimento, com muitas pessoas, e sempre chegam pessoas, algumas situações muito aperreadas. E eu sempre falo assim, mas por que você está tão aperreado? Se acalma. Você fala como se fosse fácil se acalmar com tudo isso, mas a gente não pode tratar dessa forma as coisas que acontecem. Porque se a gente não parar para pensar, a gente termina fazendo algo que não deveria acontecer. E é muito sobre isso, porque como a gente pensa, né, a partir daquilo que a gente comumente pensa do nosso exemplo, como a gente fala enquanto sujeito, enquanto pessoa, é também com as pessoas que a gente lida, na nossa casa, por exemplo. Então, como é que você tenta fazer a sua conectividade enquanto família, enquanto existência, se você em nenhum momento coloca em prática aquilo que você faz todo final do dia, ou todo início de dia? Mas isso nos cabe, porque muitas pessoas que não conhecem, elas não vão precisar saber, porque elas não conhecem, mas a gente conhece. Então, quem são essas pessoas que estão com você? Como a gente pode dar um exemplo na vida dessas pessoas que andam conosco? Como é que no dia a dia eu consigo pensar em ser um exemplo se eu não sigo o exemplo? Então eu não preciso mostrar para você, eu não preciso estar dando exemplo para você, porque eu faço o meu exemplo, eu estou lá vivendo. Então você vai me visualizar, você vai perceber, você vai sentir. E aí não adianta também mostrar, porque não é para a demonstração, é para você viver. E nessa vivência você vai ser o exemplo. E aí descobrimos que os filhos espirituais de Deus são livres para se dirigirem a Deus simples e diretamente como a seu Pai. Então, nessa forma, né, como a gente lida, nessa forma como a gente se comunica, Deus também nos permite a fazer a nossa oração, a fazer o nosso contato, para que quando Ele chegue e Ele se apresente na forma de qualquer situação que a gente vivencia, conosco ou com outras pessoas. Porque essas pessoas, elas vão chegar para a nossa vida. E a gente vai precisar lidar com essas pessoas conforme aquilo que a gente pediu tanto a Deus em prece. Como a gente lida, como a gente trata. Certa vez, eu estava em um hospital aqui da cidade. Foi um período da pandemia e como a gente sabe, o período da pandemia foi bem desastroso para muitas pessoas. Foi uma experiência que a gente viveu e que deve sim ser levada para a nossa reflexão no dia a dia. Porque o medo foi muito forte na nossa existência. A presença do medo, ela nos levou a algumas reflexões que perpassam a nossa experiência cotidiana no comum. Porque a gente ficou com medo, muitas pessoas ficam com medo de, eu não quero morrer. Eu estudei muito isso, muito isso na saúde. Eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer.
Mas esse momento também serviu para que a gente possa valorizar muito que a gente tem hoje enquanto dia a dia, que a gente costumamente não dá valor. E aí teve uma mulher que ela recentemente tinha dado à luz, e ela chegou, eu fazia atendimento no final do dia, às 5 horas da tarde, e ela chegou para mim e disse: moço, eu estou muito preocupada porque você sabe, eu tive filha recentemente, eu estou com minha família, eu estou com medo de morrer e não poder amamentar. E ele disse: olha, a gente nem pode fazer a coleta do leite porque você está infectada com a Covid, mas você pode fazer uma coisa que é importante para você. E ela disse: você tem alguma religião, você frequenta algum espaço religioso? Ela disse: eu sou católica, né? E eu disse: como é que anda a sua fé? E ela disse: boa, eu sempre frequento. Eu disse: então, a partir disso do que você me traz, que sua fé é boa, como você diz aí, faça a sua oração. Você acredita nela? Acredita. Faça a sua oração, peça para que você consiga melhorar o quanto antes, para que sua respiração comece a melhorar, e aí daqui a um tempo você tem alta. Você acredita nisso? Ela se acredita. Pronto. E aí no outro dia, não estava, mas no outro dia que foi o meu plantão, essa mulher estava lá ainda e ela disse assim: moço, olha, eu estou me sentindo bem melhor. Eu disse: você está se sentindo melhor? E eu acho que foi por conta das orações. Porque eu comecei a fazer e acreditei, fiquei pensando na minha filha, que estava com minha família, como a gente poderia melhorar isso. E eu disse: eu não estou fazendo nada, eu estou aqui tomando sol, não estou vendo TV, então eu vou fazer oração. Fecho meus olhos, inclusive até dormir. E ela não estava conseguindo, né? E aí, esse momento que eu trago para ela, né, desse lugar de prece, de oração, eu estou dando para ela um caminho que naquela ocasião ela precisava de algo para se segurar como apoio, de força, de luta contra aquela doença. Ela precisava buscar algo, mas era com ela. Eu não poderia fazer com ela, mas ela precisava, a partir do que ela tem enquanto essa ligação, essa concepção do que Jesus pode fazer na vida dela compreender o quanto isso poderia ser forte na vida e naquele momento de doença que ela passava no hospital. E aí logo em seguida, poucos dias depois, ela melhorou, ela foi para a enfermaria e lá ela teve alta. Mas eu trouxe esse exemplo para a gente pensar de que nos momentos mais difíceis mesmo, a gente tende a fazer uma prece mais aprofundada, né? Porque a necessidade ela nos impulsiona para isso. Mas muitas vezes é necessário que a gente também faça prece quando estiver tudo bem. E essa prece é aprofundada. Não essa prece de agradecimento de 2, 3 palavras, mas é da mesma prece de força que a gente tem quando a gente está precisando. E pelo que devemos orar? O que é que nos traz para que a gente possa desenvolver a nossa oração? Eu vou fazer minha prece para que eu consiga comprar o meu objeto. Eu vou fazer minha prece para que eu possa comprar ou conquistar algo. Eu vou fazer uma prece para eu passar no concurso. Eu não vou nem trazer aqui a questão de não estudar, de não fazer por onde. Mas o que é que de fato nos interessa? Adianta a gente ter o carro e estar doente? Adianta a gente passar no concurso e não estar bem com milhões de pessoas? Tem coisas que são mais importantes. E aí, eu tenho uma amiga que trabalha comigo, e ela sabe que eu sou espírita, e sempre geralmente os amigos se aproximam da gente para perguntar assim: amigo, por que espírita? Me dá uma opinião. Como se a gente desse a evidência e tivesse orientando, passa por ela e vai dar certo. Mas eu tenho uma aproximação com essa pessoa, e certo dia a gente estava conversando e ela estava bem angustiada, e eu disse: amigo, eu sei da tua angústia, mas faz tua prece, né? E ela disse: como é que tu faz tua prece? E como é que tu faz tua prece? Pessoal, a prece ela é muito individual, né? Ela é muito de cada pessoa. Ela faz: eu sei, mas eu quero saber qual é a sua. Como é que você faz?
Eu disse, olha, a primeira coisa que eu peço a Jesus é que Ele me dê sabedoria para poder conseguir compreender discernimento e proteção. Isso são as três coisas que eu peço em toda a minha oração, seja em qualquer hora, qualquer dia, em qualquer momento. Porque se eu não tiver sabedoria, discernimento e proteção, muitas coisas não vão acontecer, porque eu não vou saber fazer. E aí, o trabalho que nos exige todos os dias, a gente precisa ter muita sabedoria. Sabedoria para saber discernir, por exemplo, quando é o momento de recuar. A gente precisa ver que é o momento de recuar. Quando é o momento também de dizer ao outro que não. Porque nem sempre a gente vai ter que dizer sim. Que o não também é importante. E proteção, principalmente das coisas que nos chegam. Da gente saber lidar, da gente saber conduzir da melhor forma possível. Porque como a gente sabe que palavra tem poder, tá? Dizia Freud, se a gente falar alguma coisa que a outra pessoa interprete mal, ao invés de ajudar, a gente vai atrapalhar. E aí a gente precisa fazer a oração para aquilo que possa nos fortalecer, enquanto pessoas, enquanto humanos, já que nós estamos aqui em processo, um momento de evolução. A oração é um privilégio que nos conecta com Deus e nos guia na jornada espiritual. Então a gente está todo dia, né, se evoluindo, se construindo, se produzindo para que a gente consiga, né, passar pelo estágio desse do qual a gente está tendo a oportunidade. E aí, Suzy, lá de Jesus, ela sempre diz assim, que a gente não pode desperdiçar essa vivência, essa experiência de vida. Porque se a gente desperdiçar, a gente vai vir na próxima encarnação para poder cumprir isso da melhor forma. Então a gente precisa fazer isso hoje. Esse momento de fazer com que a nossa forma de existir era melhor, ela precisa acontecer hoje. Portanto, a gente precisa ter perseverança na oração. Jesus também enfatizou a importância da perseverança, porque a gente precisa acreditar. A nossa oração ela precisa dar crédito daquilo que a gente pensa, que a gente acredita, que a gente vivencia. Então, pensar, mentalizar, muitas vezes, ela dá a gente uma oportunidade da gente estar nos fortalecendo diante desse cenário que muitas vezes um outro passa, que a gente passa, que a pessoa que está próxima a nós passa, e a gente precisa estar sempre prontos para esse momento. E aí, quando eu trago, né, essa reflexão sobre a forma como a gente lida com essa oração, não é no sentido de trazer a oração de que ela precisa ser pensada a partir de cada ponto do que traz a oração do Pai Nosso, mas é do que ela tem feito na vida de cada um de nós. Como é que ela produz uma intervenção? Como é que eu consigo produzir algo diferente na minha vida todos os dias? Porque nós somos testados o tempo inteiro. Seja no trânsito, né? Seja com um diálogo com algum amigo, ou uma dificuldade com um colega. Porque às vezes não é fácil, né? Lá no lado de Jesus, quando tem alguma situação de gueto, é muita provação. A gente fica tudo rindo. Porque não é fácil. Né? Então, estar dialogando com o diferente, né, é algo que nos permite também nos conhecer. E isso é uma pergunta que eu preciso fazer, porque é mais de mim do que do outro. Então, o outro chega para mim de uma forma muito grosseira, mas como é que eu lido com isso? Qual é a minha forma de, nessa situação? É fugir? É de ser grosseiro? É falar do outro que está ruim, que está grosseiro, que não faz direito? Ou é tentar de alguma forma se aproximar para melhorar, para evoluir? E aí isso é um recado que nos dá, né, a partir dessa oração. E ela nos dá essa oportunidade de pensar. Porque se nós formos analisar, a prece ela tem um interventivo na nossa vida o tempo inteiro. Por isso que o tempo inteiro Jesus fazia prece. E aí na questão 658 do Livro dos Espíritos, ele pergunta o seguinte: agrada a Deus a prece? Né? E a gente já sabe que ele vem dizer que a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. A intenção é tudo. Então a sua prece tem qual intenção?
Preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida. Então, será que eu posso fazer prece para que o outro se dê mal, que não dê errado lá amanhã? Para que ele não consiga? Será que eu posso fazer prece para que aquela pessoa que me fez mal, ela fura o pneu do carro dela? Será que essa intenção ela é válida? E aí essa reflexão ela precisa trazer para a gente, porque muitas situações acontecem da gente mentalizar, da gente realizar uma prece em condenação a uma outra situação, quando a gente sabe que a prece ela é para que a gente possa evoluir. E aí essa prece, né, ela não pode ser, em hipótese alguma, ser feita de qualquer jeito. Não creais, porém, que toque a Deus a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique, de sua parte, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então a gente já percebe aqui que não é possível a gente fazer nossa oração à noite se durante o dia a gente passa o dia inteiro orgulhoso, a gente achando que é melhor do que o outro. Então a prece ela não está sendo feita e não vai ter um retorno tão positivo como se a gente estivesse fazendo e praticando aquilo que a gente tanto pede a Jesus. Mas por que a gente fala nesse sincero arrependimento? Como eu falei lá no início, geralmente a gente faz a oração pela noite, né? Agradece a Deus pelo dia e faz a nossa reflexão de como foi esse dia, ou faz pelo dia pedindo para que o dia seja mais tranquilo. Mas isso precisa ser feito com muita verdade e com muito aquilo que a gente pode fazer, como a gente consegue fazer. Porque não é tão difícil ter esse momento íntimo com Jesus. Não é tão difícil. E aí dessa forma a gente consegue avançar, porque cada um vai avançando na forma como vai lidando com Jesus, nessa intimidade, nesse seu íntimo. Porque é possível a gente conseguir um contato maior, é possível a gente conseguir um contato com força, é possível a gente sentir a presença de Jesus na nossa vida. É preciso e é possível, minha gente. E tanto é possível que quando a gente lida com isso o dia todo, né? A gente está sempre em oração, a gente está sempre em conectividade, a gente perceber que esses momentos chegam e você precisa fazer algo. É você compreender que naquele momento foi dada a você a oportunidade de você praticar aquilo que você cotidianamente pede a Deus. E se a gente não tiver esse entendimento, a gente perde. E a gente perde porque a gente não consegue avançar mais. A gente acha que já está ok, já está bom, quando na verdade não está bom. Então, é de uma construção que ela é individualizada, mas é uma individualização que ela parte de um coletivo, porque a gente não está sozinho. Então, como é que Edson está lidando com essas situações em meio à multidão, em meio às pessoas? Como é que Edson está lidando com aquele sujeito que chega pedindo ajuda? E eu estava falando aqui para a Cinela logo cedo que eu trabalho coordenando uma política, né? E aí, nesse trabalho, que trabalha com pessoas acamadas, a maioria dessas pessoas que estão acamadas, elas estão acamadas por diversas situações, né? Queda de moto, ou acidente de carro, ou por conta da idade, ou por conta de uma sequela, de alguma outra coisa, enfim. E aí é interessante porque elas dizem assim: eu quero muito voltar a andar. E é aquele pedido de querer muito voltar a andar, que eu sinto que ela está trazendo isso do íntimo dela. Mas quando ela recupera, ou quando a gente não precisa estar nesse lugar de acamado, a gente não dá o devido valor para que isso aconteça sempre. Para que a gente esteja andando, para que a gente esteja respirando,
Porque quando a gente está lá no hospital acamado, internado, a gente diz, ai meu Deus, como é que ele está lá? Como é bom ter saúde, como é bom estar lá. Mas quando a gente está fora, a gente não está fazendo nada para estar estabilizando isso, dar manutenção sobre isso. Está andando, está respirando, está vivendo. Então a prece ela também consegue nos trazer isso. E aí na questão 659, ele pergunta qual o caráter geral da prece. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há três coisas podemos proporcionar-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Louvar, pedir e agradecer. E agradecer por cada momento, por cada situação que a gente vive, por cada aprendizado que a gente tem, por cada pessoa que chega até nós. Porque se isso não acontecer, a gente vai estar perdendo a oportunidade. E eu sou professor, né? E aí eu recebo muitos estudantes naquelas aflições de final de semestre. E é interessante porque nesses movimentos tem aquelas situações que a gente vai avaliando cada caso, e tem alguns que chegam que lhe tiram um pouco mais de atenção, sabe? Que é aquele desespero, aquela coisa que parece que vai tirar você de conectividade da vida, que você vai parar de existir. E eu pergunto, mas isso lhe define? Isso vai dizer quem é você, que você vai construir? Porque se for só uma questão de número, for só uma questão, a gente ajeita, mas a questão não é essa. É como a gente lida com isso. Então, quais as reflexões que a gente pode tirar sobre o poder da prece na nossa vida? E essa é uma provocação que eu trago para vocês, para que cada um de nós possamos sair daqui hoje pensando no que foi possível, do que não foi possível ainda e do que vai ser possível. Isso para toda a nossa existência. Porque se a gente agradece a Deus, agradece a Jesus por tudo que tem feito na nossa vida, a gente vai conseguindo limpar a nossa visão sobre o que de fato está acontecendo. E eu sempre reforço de que Jesus ele nunca desiste de nós. Mas só é possível a gente entender e compreender e sentir a presença dele quando a gente está conectado com ele. É isso, mas eu vou passar o tempo inteiro, o dia todo, pensando, rezando, falando oração, falando prece, o que for. Muitas vezes, a sua forma de lidar com o outro já é a prece. Do atendimento, da escuta, da forma como você fala, da forma como você lida com o outro. No seu momento mais crítico que você tem no seu dia a dia, você conseguir se inspirar, segurar sua emoção e conduzir da melhor forma. Isso também é uma prece. Então, se a gente faz, a gente se conecta o tempo inteiro. E é muito bom, é muito gracioso quando você encontra uma pessoa e a pessoa diz, olha, tanta fé eu consegui chegar lá, tanta fé eu consegui que minha mãe se recuperasse, com tanta fé e oração eu consegui. Porque a gente sabe do poder e da potência que tem cada pessoa que está aqui. Então nós somos seres de possibilidades. E por sermos seres de possibilidade, como dizia Paulo Freire, nós somos seres inacabados, a gente consegue construir a cada passo um novo movimento. Mas para que a gente consiga ter a praxis na prática, doação, reflexão, inovação, só vai possível se acontecer quando a gente se permitir. A gente precisa se permitir. E eu quero, para finalizar, trazer para vocês de que muitos movimentos de nossa vida, ela só é possível melhorar ou se transformar se a gente se transformar, se a gente melhorar. Porque a reforma ela é nossa, ela é íntima. E aí nos próximos capítulos, textos do Evangelho de Lucas 11, vai ter várias discussões muito interessantes
que vão trazer sobre de como a gente vai evoluir a partir daquilo que eu faço, dessa construção. Então, que essa noite a gente possa, né, sairmos daqui com essa reflexão de que a prece ela é necessária, mas que ela não precisa acontecer apenas no momento de desespero, de necessidade, de dor, mas que ela aconteça no dia a dia, no momento de alegria, de poder estar aqui, de agradecer por estar aqui. E eu finalizo, né, agradecendo a Deus, né, a Jesus e a toda a espiritualidade amiga que está aqui presente nesse momento, e a vocês também por poder compartilhar desse momento comigo e dar a oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês. São encontros que acontecem e são encontros apenas para dizer, ó, estamos aqui, estamos juntos, né? Isso é muito bom. Então, que a paz de Jesus, né, possa estar com vocês a todo momento. Graças a Deus. Nós agradecemos a Elison, né, pelas reflexões que nos trouxe na noite de hoje. É tão belo, né? A gente ouvir o Evangelho, é uma coisa assim maravilhosa, como nos toca a sensibilidade. Nós agradecemos você ter aceito o convite e fazer a gente refletir. É sempre importante, porque eu não sei vocês, mas sempre que alguém está expondo o tema e traz alguns exemplos, né, e faz algumas citações, a cada um de nós vai tocar algo, né, vai nos trazer uma memória, vai nos fazer refletir sobre o que fizemos em determinado momento, né? Mas não é lindo o Evangelho, mas não é uma coisa que atinja, que lhe fira. Não é interessante? Se a gente estiver conversando no cotidiano com alguém e alguém tocar nesse nosso ponto frágil, a tendência nossa é reagir, né? Mas Elson fez uma citação aí de, eu não sei se eu estarei aqui amanhã. E aí, como é que você lida com o que você está hoje, né? E, nossa, na mesma hora veio uma cena que eu vivi hoje. Em que a pessoa estava comigo e a pessoa saiu e eu estava tão atenta que eu estava assistindo uma série lá e não dei a devida atenção. E aí, quando ele disse isso, eu disse, caramba, e se de fato a pessoa não encontrar mais? Né? Então, muito obrigado, viu, por suas reflexões, e sempre que você estiver disponível, a gente vai lhe convidar. Nós vamos passar agora para Léo fazer a prece, né? Teremos os passes, certo? Agradecendo a presença, está tudo bonitinho as cadeiras. Engraçado que eu estava botando as cadeiras aqui, eu disse, acho que eu vou deixar algumas ali, até deixei, daqui a pouco vai chegando gente, né? E fica tão bonitinho, né, quando está assim, cheio. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Terça-feira nós temos a presença de Rosana, e é interessante isso, porque Lucas 11:1, Lucas 11, né? Então, vai fazendo os desdobramentos do nosso maravilhoso Emmanuel, trazendo assim, cada vez mais reflexões profundas, né? É o mesmo tema, às vezes o palestrante que veio faz alguma citação que o anterior fez, mas com outra abordagem. Então, quando a gente frequenta direitinho, a gente vai acompanhando. Não é verdade? Leve o nosso abraço lá, viu? A Carlão e a Suzy, que é uma querida. Suzy é uma das pessoas que eu admiro bastante, porque Suzy, quem não sabe, Suzy é a esposa de Carlão. E Carlão é aquela pessoa que tem a presença, né, minha gente? Você chega lá e ele tem a presença. Mas Suzy, lá no cantinho dela, ela diz cada pérola que eu fico refletindo sobre o que ela diz. Assim, ela não faz palestra, ela não está lá na frente, muitas vezes ela faz só prece, né? Mas ela tem umas coisas bastante interessantes. Isso de dizer que não vamos desperdiçar, senão o negócio é uma delas, não é isso? Dê um abraço nela, viu? Por sinal, o SUS estava na live, então ela ficou acompanhando a explanação. Jesus, nosso mestre, nosso modelo, nosso guia, gratidão por essa oportunidade, que possamos aproveitá-la, que possamos refletir, colocar em prática, que possamos a cada prece criar essa intimidade com o nosso Mestre, amando como Ele nos
ensinou, compreendendo como Ele compreendeu, estendendo as mãos como Ele sempre fez, e fazendo dessa forma com que a nossa prática esteja cada vez mais próxima da nossa fala. Que a espiritualidade amiga conduza cada um nessa noite de volta aos seus lares, na paz e na harmonia do Mestre Jesus. Que assim seja.